Boa noite a todos, dando então continuidade aos nossos estudos da noite, do livro Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho de Jesus explicado por Emmanuel, na lição número 3, tem o título Examina-te. É Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, diz Paulo aos Filipenses: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então aqui Paulo escrevendo aos seus irmãos de Filipe, orientava-os que tudo o que eles fizessem, não fizessem por contenda, ou seja, que não houvesse conflito, bate-boca, discussão entre as orientações, e nem por vanglória, que não agisse por orgulho, por vaidade, mas por muito respeito, de maneira simples, discreto, junto aos seus irmãos. E Emmanuel então explana esse pequeno texto do Evangelho, dizendo-nos a todos nós: o serviço de Jesus é infinito, ou seja, o serviço de Jesus não acaba, Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Então, na trajetória aqui de Jesus e conosco, no trabalho, há lugar para todos, para todas as criaturas, para todos nós, e para todas as ideias sadias, em sua linguagem principal, há lugar para todos. Então não é um trabalho para alguns, como a gente muitas vezes acha, esse trabalho é só para aqueles que já têm conhecimento. Não, é para todos. Somos todos aprendizes do Evangelho de Jesus. E se não iniciarmos o trabalho de aprendizagem, como vamos trabalhar? Se nós nos recolhemos na nossa ainda invigilância do pensamento. E continua Emmanuel dizendo: se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Então, como aqui na ordem das coisas, cada planta dá o fruto segundo a sua espécie, também no trabalho cristão, cada um de nós vamos ofertar aquilo que nós temos de conhecimento, na nossa condição evolutiva, porque a natureza, como vimos aqui, ela não dá salto. Para termos um fruto, é preciso primeiro plantar a semente, cuidar dessa semente, tirar as ervas daninhas que estão envolvendo-a, regar cuidadosamente, até que ela cresça e um dia ela floresça e dê frutos. E os frutos, para serem apanhados, tem que esperar que eles amadureçam. Então, cada coisa a seu tempo. Assim também no campo espiritual de cada um de nós. Então, cada um de nós vamos desenvolvendo as nossas atividades de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa condição evolutiva. Então, não vamos conseguir dar alguma coisa que nós ainda não conquistamos. Tudo é conquista, é trabalho, é esforço de cada um de nós, E continua Emmanuel dizendo: a experiência humana não é uma estação de prazer. Então a nossa vivência aqui na Terra não é uma estação de prazer, é de trabalho, de aprendizado, de conhecimento. Nós vamos caminhando cada dia, aprendendo a conviver uns com os outros, aprendendo uns com os outros e realizando as tarefas que nos são designadas de acordo com o nosso esforço, com a nossa boa vontade e também com a nossa condição evolutiva. Então não vamos conseguir desenvolver um trabalho do qual nós não temos afinidade. É preciso primeiro ter afinidade com aquela tarefa. E no esforço diário nós conseguiremos, se desejarmos. Disse Jesus que nós podíamos fazer tudo o que Ele fez.
Até mais, diz ele, até mais, se quiserdes. Então depende do nosso esforço, da nossa boa vontade, da nossa coragem para enfrentarmos as atividades, que muitas vezes para nós ainda está num caminho tão distante, mas se desejarmos nos aprofundar no conhecimento, nós vamos conseguir. Continua Emmanuel dizendo: o homem permanece em função de aprendizado e, nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Então, aqui nós estamos em função de aprendizado, para aprender a ser bom, aprender a realizar as nossas tarefas com amor, aprender e facilitar esse mesmo aprendizado às pessoas que nos cercam. Muitas vezes nós seguramos o conhecimento só para nós, não passamos adiante. E muitas vezes com medo de que a pessoa ocupe o nosso lugar. E aí entra o quê? O nosso orgulho, o nosso egoísmo de querer reter nas nossas mãos o conhecimento que alcançamos. Quando nós devemos distribuir tudo aquilo que sabemos aos outros. E envolver os nossos irmãos nas nossas atividades, para que eles também, como nós, aprendam, cresçam e deem frutos. Continua Emmanuel dizendo: o apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Então, tudo que nós fizermos no campo das nossas atividades, sejam elas espirituais ou materiais no campo do trabalho, nós devemos não fazer com contenda, com briga, com discussões, no bate-boca, mas sim com amor, com dedicação, desejando passar para os outros aquilo que nós sabemos que foi bom para nós. Então, ter o prazer, a alegria de distribuir o pouco que sabemos com aqueles que ainda sabem menos do que nós. É o que Emmanuel nos convida a realizar através aqui do apóstolo Paulo, que também orientou aos irmãos filipenses que assim agissem, que não agissem com egoísmo, com orgulho ou com vaidade, mas sim com humildade, com respeito, né, com dedicação, com amor. E diz Emmanuel: quando praticares, falando a todos nós, quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Então, qualquer seja o trabalho que nós realizemos, no nosso trabalho secular, que mantém o nosso corpo, as nossas necessidades físicas, seja também no campo espiritual. Então, qualquer ação que ultrapasse aquilo que nos é devido realizar diariamente, ele diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Qual foi o motivo que determinou que eu fizesse essa tarefa além da minha obrigação? E aí ele traz alguns itens. Se resultou do desejo injusto de supremacia, ou seja, esse desejo falso de superioridade que nós ainda não alcançamos, né? Se obedeceu somente à disputa desnecessárias, diz ele, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Então, se a nossa tarefa ultrapassou as nossas obrigações, mas foi com esse desejo de superioridade, mostrar que eu sou superior, que eu sei mais do que o outro, se obedeceu somente à disputa, eu vou ganhar esse lugar, eu vou passar à frente dele, e esse lugar vai ser meu, porque eu sou superior a ele, não é? Ele diz que nós devemos cuidar, então, nesse momento, do nosso coração, porque o caminho que nos espera, com certeza, será um caminho ingrato.
de dificuldades, se assim agimos. Então, se não cuidarmos de vencer em nós o orgulho, a vaidade, esses sentimentos que nos levam às maiores quedas, o nosso sofrimento será mais intenso. Mas, diz Emmanuel, mas se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Então, se nós realizamos as nossas tarefas, além dos nossos deveres, simplesmente pelo prazer de servir, mesmo que diante dessas tarefas realizadas, nós sejamos taxados de pessoa muito rigorista, muito severa diante das tarefas, muito dura, ou seja, inflexível, exige demais, e nessa exigência nós somos inflexíveis ao olhar do outro, né? Se somos taxados de traidores, de falso, desleal, diz Emmanuel que nós devemos receber essas observações imerecidas, porque não merecemos, porque fizemos o trabalho pelo amor, simplesmente, né? Para cumprir com os nossos deveres fraternais uns para com os outros, e nós devemos então passar adiante, deixar, né, para o outro a sua maneira de pensar, sem revidar, sem ficar magoados. Pelo contrário, devemos orar, pedir a Deus que abençoe, né, esses nossos irmãos que assim agiram de maneira muitas vezes imerecida para nós, nos taxou de incompreensivos, né, de autoritário, quando apenas realizávamos as nossas tarefas fraternais uns para com os outros. E aí ele então nos diz: continua trabalhando em teu ministério, recordando que para servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então, Jesus, Espírito puro, que aqui veio entre nós para nos ensinar a amar, a realizar as nossas tarefas com amor, foi taxado de revolucionário, de falso, né? Foi taxado até de Beelzebul, enfim, foram tantas as atribuições que deram a ele por amar a todos, por ensinar a fraternidade uns para com os outros, por ensinar que o trabalho é amor, aonde quer que nós estejamos. Ele recebeu todas essas injúrias, e nós, que somos ainda espíritos imperfeitos, que ainda usamos muitas vezes as palavras para criticar, para condenar, então vamos realizar as nossas tarefas, nos examinando qual é o móvel que nos determina realizar as nossas tarefas além das tarefas ordinárias do dia, quando nós realizamos além do nosso trabalho. Qual é o móvel interno? Quais são os sentimentos internos que estão nos levando a realizar essas tarefas? E diante desse exame nós sabemos, né, como agir. Em todas as situações, Emmanuel nos traz a orientação para assim seguirmos. Seguindo as orientações de Jesus, nós vamos realizar essas tarefas com amor. Não vamos querer realizar as tarefas por egoísmo, por orgulho, porque nós sabemos que a nossa trajetória não será uma trajetória fácil, mas sim de muita dor e sofrimento. O livro Luz Acima, para também ilustrar essa lição do trabalho, porque o trabalho, em qualquer lugar que estejamos, é uma bênção divina, é uma dádiva que Deus nos oferta para caminharmos aqui na Terra. E o nosso irmão X nos traz uma história que tem o título A Proteção de Santo Antônio. Todos nós temos os nossos
benfeitores, anjos guardiões, que nos acompanham desde o planejamento reencarnatório. Então, nunca estamos sozinhos, mesmo quando lá iniciando a ligação do corpo com o espírito com o corpo, que ali está sendo preparado, também ali já tem a presença do benfeitor espiritual, que avalizou o nosso retorno, vendo as nossas imensas dificuldades, não é? E aqui então é o caso de uma família. Conta-nos, venerando amigo, que Antônio de Pádua, no luminoso domicílio do plano superior, onde trabalha na extensão da glória divina, continuamente recebia preces de pequena família dos montes italianos. Todos os dias era instado, ou seja, era procurado a prestar socorros e enlevava-se com as incessantes manifestações de tamanha fé. O admirável taumaturgo, por vezes, nas poucas horas de lazer, recreava-se anotando o registro dos petitórios procedentes daquele reduzido núcleo familiar. Sorria encantado, relacionando-lhe as solicitações. O grupinho devoto suplicava-lhe a concessão das melhores coisas. Lembrava-se o nome a propósito de tudo, nas enxaquecas dos donos da casa, nos sonhos das filhas casadoras, nos destinos do rapaz, nos sapatos das crianças. O santo achava curiosa a repetição das rogativas. Variavam de trimestre a trimestre, repetindo-se, porém, cronologicamente. Assim é que determinava aos seus colaboradores do nosso irmão Antônio de Pádua, o fornecimento de recursos sempre iguais, de conformidade com as estações. Dinheiro e utilidades, socorro e medicação, alegria e conforto. Reproduziam-se os votos na atividade rotineira, quando Santo Antônio, reparando mais detidamente as notas de que dispunha, verificou surpreso que aquele punhado de crentes confiantes não apresentara ainda nenhum só pedido de trabalho. O protetor generoso meditou, apreensivo, e como a devoção continuasse, fresca e ingênua por parte dos beneficiários, deliberou visitá-los pessoalmente. Expediu aviso prévio e desceu no dia marcado para verificações diretas. Desejava inteirar-se de quanto ocorria. De posse da notificação, Celestino, inteligente cooperador espiritual dele, veio esperá-lo não longe da residência humilde dos camponeses. O iluminado solicitou notícias e o companheiro das boas obras respondeu respeitoso: em breve sabereis tudo. Com efeito, daí a momentos penetravam em pequeno recinto rural. Uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado, entregue ao mato inútil, e um telheiro a ruir, fingindo estábulo, onde uma vaca remoía a última refeição. Entraram. Na sala, em trajes domingueiros, de regresso da missa, um casal de velhos ouvia a conversação dos filhos, um jovem robusto, duas moças casadeiras e duas crianças. Santo Antônio abençoou o quadro doméstico, observando que a sua efígie era guardada carinhosamente por todos. As impressões verbais eram intercaladas de louvores ao seu nome. De instante a instante assinalava-se o estrebilho: graças a Santo Antônio. Voltando-se para o cooperador atento, o prestigioso amigo celeste pediu esclarecimento quanto aos serviços do grupo. Foi informado, então, de que nenhum dos membros daquela comunidade possuía trabalho certo, convenientemente remunerado. Celestino, aliás, terminou sem circunlóquios. O pessoal gira em torno de uma vaca, que torno participante das vossas bênçãos.
Como? Indagou o santo admirado. O pai, que se diz doente, angaria capim de modo a alimentá-la. As jovens ordenham-na 2 vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. Bolinha, a vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano, quando passeia junto a rebanho próximo. É obrigada a fornecer 6 a 8 litros de leite em média diária e um bezerro anualmente. A dona da casa envolve a atmosfera de doce agasalho e os meninos escovam-na cuidadosamente. Apesar disso, porém, vive abatida entre as cercas do escarpado curral. Sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade nos envia. Desse modo, garantimos-lhes a saúde e o bem-estar, porquanto, se a produção dela cair, que sucederá aos vossos despreocupados devotos? Bolinha é tudo o que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e de amanhã. Antônio dirigiu-se ao estábulo pensativo. Acariciou o animal heróico e voltou ao interior. Na palestra íntima animada, ouvia-se de momento a momento: louvado seja Santo Antônio, viva Santo Antônio. Santo Antônio rogará por nós. De permeio sobravam queixas do mundo. O advogado celestial, algo triste, convidou o companheiro a retirar-se e acrescentou: auxiliemos positivamente esta família tão infeliz. Celestino seguiu-lhe os passos, sem dizer palavra. Antônio acercou-se da vaca, levantou-a e, sem que Bolinha percebesse, guiou-a para o alto, de onde se contemplava enorme precipício. Do cimo, o santo ajudou-a a projetar-se rampa abaixo. Em breves segundos, a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos na terra. Ante o colaborador assombrado, explicou-se o taumaturgo: muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E voltou para o céu. Do dia seguinte em diante, as orações estavam modificadas. Os camponeses fizeram solicitação geral de serviço, e com o trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carreando-lhes paz, confiança e júbilo sem fim. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar no mundo dos homens encarnados a proteção de Santo Antônio? É uma pergunta final que o nosso irmão X nos faz. Então, o trabalho é uma bênção, é uma dádiva de Deus para todos nós, seja qual for o trabalho que nos venhamos a ser convocados a realizar. O trabalho para o sustento do lar, o trabalho de socorro aos nossos irmãos, o trabalho espiritual. O trabalho da nossa transformação moral, que é importantíssima, porque só conseguimos dar aquilo que temos. Não conseguimos improvisar o bem dentro de nós. O bem tem que sair de nós espontâneo, de maneira espontânea, auxiliar os nossos irmãos com o amor que deve ter dentro dos nossos corações. E para isso precisamos conquistar esse amor. Porque o nosso amor ainda é o amor da posse. É meu, tudo meu, eu posso, eu faço, só eu sei fazer. Não, todos nós estamos aptos ao trabalho. Todos nós somos convocados por Deus, o nosso Pai, a trabalhar em nosso próprio benefício. E quanto mais auxiliamos os nossos irmãos nas tarefas que nós já aprendemos, maior seremos auxiliados. Teremos maiores auxílios para distribuir e para aprender coisas novas, trabalhos edificantes
que nos auxiliarão a todos. O nosso irmão Emmanuel, ele nos trata no livro O Roteiro, falando também sobre o Evangelho e trabalho. Ele fala que a glorificação do trabalho é serviço evangélico. Por que ele nos diz isso? Porque ele narra aqui um trecho que, antecedendo a vinda de Jesus aqui no corpo como nosso, para nos ensinar essas tarefas santas e humildes, para que nós aprendêssemos a amar e a realizar as nossas tarefas com amor. Na época, o trabalho só era designado braçal aos escravos. Os patrões, ou seja, as pessoas que detinham o poder aquisitivo, se trabalhasse para eles era uma vergonha. Então o trabalho era designado aos escravos. E narra-se que no ano de 71 houve uma revolução tão grande dos escravos, que da Via Ápia, mais de 30 mil, nos diz aqui Emmanuel, foram mortos, porque lutaram para ter um trabalho mais digno, para sair do cativeiro, né, e ter um trabalho digno e edificante. Então, nessa era, né, de 71 antes de Jesus, mais de 30 mil escravos foram condenados à morte na Via Ápia. E Emmanuel narra aqui, com Jesus, no entanto, com a vinda de Jesus aqui no nosso meio para nos ensinar a amar, a nos ensinar o amor ao trabalho, vendo que todos somos irmãos, todos somos iguais, não há diferença de raça, cor, né? Mas que todos somos iguais. Então, com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo, para todos nós. O ministério do Senhor é, sobretudo, de ação e movimento. Foi o que Jesus fez. Ele não escreveu o que nós deveríamos fazer. Não, ele viveu, ele vivenciou. Levanta-se o mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Jesus não parou de trabalhar, trabalhou o tempo inteiro. Médico, que é o médico de todos nós, Jesus, não descansa no auxílio efetivo aos doentes, nos ensinando que o trabalho nos fortalece a alma, o trabalho cura as nossas enfermidades morais, porque quando nós ficamos ociosos, a nossa mente também fica ociosa, e aí começamos a captar o que não é bom, deixamos de vigiar o nosso pensamento, ocupar com coisas sadias, e aí então começamos a adoecer mentalmente. Esse professor divino, Jesus, não se fatiga repetindo as lições a todo instante para todos, para que gravássemos na alma os seus ensinamentos. Juiz exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Jesus não foi daquele que escolheu um e o outro não. Não, ele foi imparcial, ou seja, é para todos. Ele não foi intolerante com ninguém, não foi incompreensivo com ninguém, pelo contrário, usou a humildade, a compreensão, a bondade, a tolerância para com todos. Não recriminou, não condenou ninguém, mas ensinou com o exemplo da sua vida como nós devemos fazer. Benfeitor, ele espalha sem cessar as bênçãos ao amor infinito a todos nós. Continua espalhando as suas bênçãos sobre todos, mesmo aqueles que ainda não o conhecem. As suas bênçãos são derramadas sobre todos. Advogado de todos nós, defende os interesses dos fracos e dos humildes. Ele diz que ele não veio para curar os sãos, porque o são não precisa de médico, mas sim os doentes, que somos todos nós, enfermos da alma. Como trabalhador divino, ele serve a todos sem reclamação e sem recompensa. Ele diz que o Pai trabalha até hoje e ele trabalha também. Então, o trabalho do Cristo é incessante, assim como nós. O nosso trabalho deve ser também incessante, a todo instante. Então, muitas vezes se diz, quando eu sair do corpo, eu vou ter um descanso. Não, é trabalho, nós continuamos na vida espiritual trabalhando. Então, o exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Então, cada companheiro de apostolado, diz ele, ausenta-se mais tarde do comodismo
para ajudar e ensinar em seu nome, rasgando horizontes mais vastos a compreensão da vida, em regiões distantes do berço que os vira nascer. Então, um desses foi Paulo de Tarso. Saiu do seu berço, saiu da sua comodidade. Ele que fora o primeiro perseguidor dos cristãos, quando conhecera Jesus, transformou a sua vida e doou-se no trabalho do amor, da renovação, do reequilíbrio do seu viver. Foi trabalhar no tear, ou seja, exemplificando o trabalho para não ser pesado à comunidade da igreja, né? aos apóstolos, os discípulos de Jesus, para não ser pesado a eles. Ele também foi trabalhar, porque deixou a sua profissão, e a profissão que ele tinha era de tecelão, que aprendera com seu pai quando criança. Então mostrou que o trabalho é digno e não deixou de trabalhar até o último dos seus dias no corpo físico. Então o trabalho é uma dádiva de Deus. Trabalhemos. Primeiro trabalho a ser realizado é a da nossa autoeducação íntima, a nossa autoevangelização, melhorar a nós mesmos, que pela nossa voz só saia palavras que edifiquem, que construam a paz e a felicidade dos nossos irmãos. E o nosso trabalho, seja onde for que estejamos, distribuamos, ensinemos aos nossos irmãos aquilo que nós já achamos que sabemos. Se sabemos pouco e eles nada sabem, vamos repartir, vamos compartilhar aquilo que nós já sabemos com aqueles que ainda não sabem. E assim nós vamos servir a Jesus como trabalhadores de última hora. Ser intérpretes dos teus ensinamentos aonde estivermos. Sermos reconhecidos como seus verdadeiros discípulos, por muito que deveremos nos amar uns aos outros. Ser cristão é servir com Jesus aonde estivermos, como estivermos e com quem estivermos. Que Ele nos abençoe e nos auxilie a todos, agradecendo por esses momentos tão sublimes de aprendizado, aprendizes que somos, ainda necessitados, Senhor, do vosso amparo, da vossa inspiração. Nós te rogamos, auxilia-nos a não nos afastarmos da tua presença. E aonde quer que estejamos, Senhor, que sejamos intérpretes do teu amor. Que a tua paz, Jesus, envolva a todos nós que aqui nos encontramos. De retorno aos nossos lares, possamos levar essas energias amorosas, envolvendo a todos que nos cercam. Fica conosco, Jesus. Abençoa-nos a encarnados e desencarnados, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.